Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Seja bem-vinda, Lalinda Cestas. Karina, seja bem-vinda aqui no Resenha para a gente falar um pouquinho de cestas, né? Eu lembro que essa questão de cestas surgiu ali nos anos 90, começou a ter essa coisa das cestas, né, de café. Começou com cestas de café da manhã e isso veio evoluindo, né? Eu tive oportunidade de ver o seu trabalho e eu achei assim, você tem um formato diferente, né? Você busca coisas diferentes e assim, uma entrega muito bacana, né, do que você faz. O que te levou a trabalhar com cestas e como é que você enxerga esse mercado hoje? Tudo bem, Sara? Obrigada pelo convite, tá? Tô muito feliz. E o que me levou, eu sempre tive dom para montagem, para cestas, desde muito pequena, para arte, né? Desde meus 4 anos. E depois comecei a trabalhar, né? Com meus 17, 18 anos, CLT. E nas empresas que eu passei pelas empresas que eu trabalhei. E teve as tendências de cestas, né? E durante a pandemia, cresceu esse mercado de cestas, né? De e-commerce, né? E alguns clientes que atendia, né? Eles falavam assim, eu preciso de tal coisa, de tal item, né? E eu sempre fico observando o feedback dos clientes, né? Atender a necessidade dele. E eu falei assim, eu tenho dom, eu tenho um talento para isso. Porque os clientes sempre elogiavam minhas embalagens. Nossa, é diferente. Eu vim aqui por causa da sua embalagem. Aí eu falei, que tal abrir pra mim, Negócio, né? O meu próprio negócio. Aí foi, né? Aí, como comecei a minha empresa, né? Eu abri, né? Comprei um endereço comercial, sem ponto físico, né? E fui divulgando pelo WhatsApp, aí chegou os primeiros pedidos. E na rua de São Paulo, falei, ixi, entrou o pedido, o que eu faço? Aí eu parava ali, montava o kit do cliente, entregava no horário correto. E os clientes me davam o feedback positivo. E depois foi crescendo. Aí foi quando eu lancei, né, a cesta café da manhã, top. Esse é o nosso carro-chefe. Estourou de vendas e aluguei o meu ponto físico, que foi na Lapa ali. Lapa porque, assim, é mais próximo do... Você economiza os fretes, sabe? Sim, você consegue pegar São Paulo inteiro. Sim. Trabalhar com isso. Então, até, por exemplo, o teu ponto, você pensou numa localidade estratégica também, né? E como que você enxerga esse mercado? Porque, assim, uma coisa é falada assim, cesta de café da manhã. Outra coisa, por exemplo, eu vi que você tem cesta com vinho, que você consegue adequar ao que o cliente deseja, né? Tipo, trazer nesse formato, nessa entrega, aquilo que o teu cliente deseja. Porque muitas vezes as empresas, elas têm aquele formato já engessado, né? Eu tenho modelo A, B, C ou D e tal. E eu vi que você faz algumas coisas bem diferentes, né? Dá para fazer esse atendimento? Ou isso acaba tomando mais tempo também? Assim, torna mais tempo, mas tem que ter um cliente satisfeito, né? Eu tenho um cardápio, né? O portfólio ali, porque tem cliente que quer uma coisa mais rápida. Olhar ali e falar, já tô pagando e eu quer quero que esse, entregue. pronto. E quero esse. Já tem um cliente que fala, eu preciso dar um presente de casamento, e eu quero com tal flores, eu quero com tal vinho, quero que o vinho seja seco, ou meio seco, ou seja, um vinho suave. Então, você tem que compreender o que o cliente quer. O cliente tem que sair satisfeito. Entendi. E você acaba tendo que saber um pouco de cada coisa, né? Porque, pô, até para indicar, porque deve ter cliente que chega lá e fala que era um vinho seco. Que qual, né? Que vinho seco. Você acaba tendo que mergulhar um pouco nesse universo também, né? Porque, assim, tem cliente que chega pra mim e eu pergunto... Você tem que entender o cliente. O cliente fala assim, eu quero uma cesta que contém flores, vinho e chocolate. Tá. Aí eu falo assim, a pessoa gosta de vinho seco? A pessoa gosta de vinho de chocolate doce? Ou amargo? As flores que eu tenho as importadas e as nacionais. Quanto que você quer gastar? Tem cliente que fala, quero gastar R$100, quero gastar 200. Então, você vai de acordo com o orçamento do cliente. Entendi, dá para montar, inclusive, em cima disso, né? O que vai ser colocado em matéria de quantidade ou até a escolha do vinho em cima daquilo que o cliente está disposto a gastar também, né? Sim, é tudo um conjunto. Às vezes eu falo assim que eu tenho que criar os kits, mas a maioria dos kits são os clientes que criam para mim.
Porque conforme você vai pegando esses clientes que quer totalmente personalizado, fica aquela ideia fixa. Entendi. E assim, nós estamos aí, as datas comemorativas, né? Inclusive se aproximando aí também. Isso influencia com relação à busca por esse tipo de produto? Por cesta de café da manhã, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados? É uma demanda maior. Mas todos os dias tem cesta de café da manhã, porque o cliente que compra o presente, ele já quer o café da manhã pronto ali. Tá. Então, quando chega, o cliente quer 8 horas da manhã, no meu kit vai frios, vai pães, vai doces, Tá. vai suco, vai dadone, um kit completo. Uhum. Que atende já essa demanda. Toda essa demanda, né? Eu achei, assim, fantástico ali o que você faz. E a questão das flores também, né? As flores você tem lá no teu espaço? Ou como que funciona? É parceria? As flores, nossa, é tudo um conjunto de tudo. As flores pego no Ceasa, quando tem uma demanda maior, pego em floricultura. Porque, assim, você tem que ter um lugar para manter. Tá. E tem que ter qualidade pro cliente. Tá. Não adianta porque, tipo, eu fiz uma venda aqui e tem uma flor de uma semana. Não, eu busco qualidade. Por exemplo, igual cesta café da manhã que eu faço. Tem salada de frutas. Uhum. Então, eu procuro não ter tantos funcionários. Tá. E eu faço com que os pequenos empreendedores ganhem. Por exemplo, se eu ganho, fulano também ganha. Você acaba você quer dizer assim, você pega quem faça e ajuda outros pequenos empreendedores. Isso, por exemplo. Entendi. Por onde eu ando, eu sempre vou observando os talentos das pessoas. Tá. Aí, por exemplo, nossa, fulano de tal tem uma banca que vende frutas e que faz saladas de frutas. Tá. Quando eu tô no meu tempo corrida, entrou 10 pedidos. Entendi. Eu não vou conseguir. Se eu parar para fazer as 10 saladas de frutas, eu vou perder aquele tempo. Sim. E outras pessoas também, que meus funcionários, vai perder o tempo, né? O que eu faço? Compro com ele. Entendi. Você acaba agregando ali, ajudando outros empreendedores que fazem também específicos, né, desse Sim, nicho. eu ganho e fulano ganha. Tá. Eu pego aquela pessoa que faz um bolo caseiro. Tá. Aí eu pego aquela pessoa, falo assim, vamos fazer você vender mais. Tá. Aí eu começo a divulgar nos meus kits, tiro foto, divulgo, coloco incluso dentro da cesta. E quando sai a demanda, o bolo sai todos os dias e o produto é fresco. Tá. Você tem que ter visão de mercado. Eu acho que isso você conseguiu observar bem, né? Porque, de fato, aquilo que você falou, você ganha e o outro pequeno empreendedor que também está te fornecendo também ganha. E não é só o ganho financeiro, é o ganho de tempo, que é dinheiro. Né? O tempo que você leva para montar, quanto tempo você leva para montar, tipo, 10 cestas, né? Que, de repente, se você fosse fazer todo esse trabalho, você montaria 5, né? Então, tem tudo isso, né? Porque quando o cliente pede, ele quer café da manhã cedo, não café da tarde. E as entregas, deve ser uma loucura, né? Porque o café da manhã, por exemplo, a cesta de café da manhã, ela é muito cedo, normalmente, né? Você tem que preparar tudo, montar tudo. Que horas você começa a trabalhar dessa forma? Assim, quando o cliente quer 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e quando a entrega longe, por exemplo, Jundiaí. Nossa, você entrega até em Jundiaí? Jundiaí, Cajamar, Santana de Parnaíba. Nossa. Muitos lugares eu pego. Aí, o que eu faço? Eu faço à noite. Tá. Eu tenho estoque em Franco da Rocha e tenho estoque na Lapa. Tá. Aí, quando eu vejo que tem um público que é mais rígido, que tem que chegar cedo, que é 1 hora de viagem ali de motoboy, então eu tenho que liberar bem cedo. Então, eu monto, às vezes eu, durmo 3 horas da manhã. Nossa. E às vezes, já 6:30 da manhã, eu tô chamando um motoboy. Tá. Porque, assim, quando você chama um motoboy, porque, Lalamove, Uber... Eles demoram, que é muito cedo. E alguns, por exemplo, tá perdido nas mercadorias. Alguns casos. Então, você tem que repor o produto pro cliente. Entendi. E tem que ficar sempre de olho. Às vezes, 20 motoboys no meu ouvido. Nossa. Ao mesmo tempo, não tô conseguindo, a portaria não tá aceitando. Liga pro cliente. Tem tudo uma burocracia. É toda uma logística que você tem que fazer, desde a montagem até a entrega.
né? E tem horário, tem que estar em cima. Não, porque quando você fala assim, cesta de café da manhã, eu imagino essa demanda, aí eu fico pensando assim, caramba, é muito cedo, tudo tem que começar a funcionar até muito tarde para preparar, né? E muito cedo para poder entregar. Então, né, o teu intervalo, e penso eu, que seja ali no meio do dia, né? O seu período de descanso acaba sendo. Porque assim, o café da manhã é nesse período até umas 10h30, para. Uhum. Aí começa a demanda de cesta de chocolate, a cesta de flores, Tá. cesta de vinhos. Caramba. É por etapas, né, de Uhum. horários. E tem que estar ali, né? Por mais que você possa ter os seus funcionários, mas você fica em cima, né? Tua arte, que nem você falou, o que te atraiu é essa coisa da arte, né? Do criar. E assim, o criador, ele sempre vai ficar de olho na sua criação. E tem tudo um conjunto. É cores, você trabalha cores ali. Pra chamar atenção na cesta tem que ter cores. Tá. Por exemplo, você vai colocar uma uva, a uva tem que ser, verde, tem que ser a cor verde. Tá. Aí você vai colocar o suco na cor laranja. Aí se você colocar um morango, já dá um destaque maior. Tá. Eu trabalhar a imagem, né? Porque a primeira impressão é aquela que fica. Tipo, é a entrega do produto bonito, que a pessoa acaba comendo com os olhos, né? E aí, depois, o sabor especificamente, né? Chega a ser até bonito, que até os motoboy elogiam. Que legal, que legal. Os motoboy elogiam. Ai, Karina, olha, adorei teu trabalho, eu acho assim, muito bacana mesmo. Dá pra perceber que tem essa pegada mesmo, meio artística, o jogo de cores, a montagem de tudo. Muito legal mesmo. Sucesso. Obrigada. Na Labela. La Linda! Sim. Labela! La Linda! Muito legal mesmo, viu? Sucesso aí, eu acho que você tem tudo pra arrebentar. Ainda mais essa coisa da entrega, né? Você entregar em vários locais aqui, região metropolitana, de uma forma geral. Isso aí acaba atraindo também, porque, tipo, às vezes as pessoas, elas olham um determinado produto e elas querem aquilo, mas não tá dentro do raio ali que pode ser entregue, né? E você tem esse cuidado de conseguir atender, isso é bacana também. Porque, assim, Jundiaí não tem isso. Aí fica assim, nossa, por que na Lapa tem, Jundiaí não pode ter? Aí eu falo, não, eu dou meu máximo pra atender de longe. Que legal. Ai, gente, muito bom. Poxa vida. Muito legal mesmo, viu? Obrigada pela tua presença. E é isso, gente. Vamos terminando Obrigada, por aqui. tchau, tchau. Nossa resenha corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações, curte, compartilha, dá um like. Segue lá também, Cestas La Linda, porque é bela também, mas é La Linda. Obrigada, meu querido. Nada. E é isso, gente. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.